Boa noite, sejam bem-vindas à nossa live 2 de aquecimento da Semana da Madrasta Protagonista. Semana da Madrasta Protagonista vai acontecer nos dias 25 a 31 de maio, né? Estamos a poucos dias da Semana da Madrasta Protagonista. Nós vamos viver uma semana muito especial, onde eu vou mostrar para você como você vai superar os desafios que você está enfrentando hoje. Eu conversei com muitas de vocês hoje nos stories e a maioria, né, tem exatamente ali mais ou menos, né, só muda o fofo, um problema ou outro, mas no geral a maioria tem o mesmo problema. Então, nós vamos mostrar nessa Semana da Madrasta Protagonista como você vai superar os desafios da madrastidade, viver um relacionamento leve e feliz. E também vocês terão trocas com outras stepmamas, né? Na Semana da Madrasta Protagonista passada, uma das coisas que as participantes mais relataram foi como estava sendo legal elas estarem ali com outras mulheres, estarem se identificando com os problemas, com os conflitos, o quanto que elas se sentiram aliviadas só de estar ali na troca, no chat, né, ao longo do evento, com outras mulheres vivenciando as mesmas questões. Então, é muito importante que você participe. E ao final da Semana da Madrasta Protagonista, nós vamos abrir as vagas, né, da comunidade Novas Madrastas, né, que é um grupo seleto de madrastas que vive hoje um relacionamento mais leve com o meu acompanhamento, né, comigo acompanhando ali. Então, essas lives, elas já são um aquecimento muito importante para tudo que nós vamos viver juntas de 25 a 31. Se você não está inscrita, faça sua inscrição, digite semana aqui na live ou clique no link que está lá na bio, que você vai poder fazer a sua inscrição. Assim que você se inscrever, entre imediatamente no grupo, porque o grupo de WhatsApp é o nosso canal de informação oficial. É importante que você esteja lá, porque tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, os links, as aulas, os desafios, as pesquisas, tudo vai ser enviado lá. Então, você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? É um grupo que fica fechado e vocês só recebem aviso, não tem comunicação nem nada, para que as coisas não se percam, justamente com o foco de melhorar a experiência de vocês no evento, tá bom? E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Natália, tá? A Natália, ela é uma madrasta como vocês, como a maioria de vocês que conversou hoje comigo e que conversa ao longo do tempo, né? Você já conhece os desafios da madrastidade, então, aqueles desafios, então ela já viveu todos os desafios, né, que a gente enfrenta aí da madrastidade, claro que com as especificidades do relacionamento dela, mas ela começou a enxergar a madrastidade de uma forma diferente depois que ela começou a entender as dinâmicas das famílias reconstituídas. O mais interessante da Natália é que o marido dela, o super fofo, e ele realmente é um super fofo, eu fiz o convite para ele estar aqui essa noite com a gente, mas a Natália disse que ele, por questões de trabalho, né, ele queria muito participar, mas por questões do horário dele do trabalho não foi possível, mas nós vamos depois marcar um outro momento para a Natália participar juntamente com o marido, tá? Então o marido também assistiu a Semana da Madrasta Protagonista juntamente com ela, e hoje em dia eles participam, o último encontro ao vivo, ele estava lá ouvindo, ele fica lá ouvindo, ele não entra, porque lá é uma comunidade só das mulheres, né? Mas ele fica ali com ela, escutando as coisas, se identifica com muitas coisas. E hoje a gente vai conversar, né, sobre essa sensação de rejeição, lealdade infantil, espaço do casal, que tudo isso que a Nath passou. Nath, você já está por aí, meu amor? Seja muito bem-vinda. Cadê? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou adicionar? Deixa eu só avisar. Vamos lá. Ah, tá aqui. Natália já tá pronto. Oi, gente, boa noite. Natália, seja muito Tudo bem? bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o convite. Estava contando aqui para elas
que o seu super fofo ia participar também, Sim, por sim. questões de logística, de trabalho, não pôde, mas fica para uma próxima ocasião, né? Com certeza, vai Já, ser um já prazer tome para a ele. camiseta dele, viu? Tá Então, bom, vai ficar para uma próxima ocasião. pode Nath, deixar, ele conta um vai sim. pouquinho, se apresenta para as meninas, de onde você fala, o que é que você faz, quanto tempo você está no seu relacionamento e há quanto tempo que você vive essa madrastidade. Então, eu me chamo Natália, sou de Canaã dos Carajás, no Pará, uma cidadezinha que fica bem no interior do Pará, uma cidade bem pequena. Eu trabalho com a beleza, né, na área da beleza, eu sou extensionista de cílios, né, faço extensão de cílios e sobrancelhas. E eu estou num relacionamento com o meu fofo há cerca de 6 anos, já tem um Uhum. tempinho. Já. E qual foi a outra pergunta? Então, você tem 6 anos, né, que você já vive esses desafios da madrastidade, né? Então, Sim, eu acho importante isso, né? Porque às vezes a gente olha as madrastas na internet e pensa que a madrasta é, que as coisas estão tudo funcionando bem, que não tem desafio nem nada. E muitas vezes, Nath, quando eu falo assim algumas coisas sobre superar desafios, elas falam assim: ah, mas você é psicóloga, e muitas vezes nem acredita que eu já passei as mesmas coisas que todas aqui já passaram. Né? Então, primeiro de tudo, eu quero saber como é que você me conheceu? Como é que você chegou até aqui? tá. Só corrigindo algo. São 6 anos de relacionamento, mas de casado, né, com ele, vivendo a madrastidade, tem menos de 1 ano, tá bom? Ah, tá. Então, casados tem menos de um ano. Tem menos de 1 ano, isso. Tu tá no início, no Tá no início da início. formação familiar. Exatamente. Perfeito. Como que eu conheci você? Eu conheci através do Instagram mesmo, né? Uhum. Eu acredito, eu falo que o algoritmo fica ouvindo a gente e vai É só verdade. mandando, mandando. Só que aí o que que acontece? Eu tava rolando aqui a telinha no meu Instagram, aí achei o seu perfil. Só que tem uma pessoa aqui na minha cidade que eu Hum. sigo ela e que eu acho assim, pelo que ela posta nas redes dela com o enteado dela, eu acho é, uma relação super saudável com o enteado dela. Eu vejo que eles viajam, eles passeiam, eles brincam. E aí eu vi que ela segue você. Quando eu vi que ela segue você, eu falei assim: opa, eu vou já seguir também, porque se eu admiro tanto essa pessoa, né? É a forma como ela e o enteado dela se dão muito bem, então eu vou já seguir também essa pessoa. E aí foi quando eu comecei a te seguir. E aí a gente faz assim. Vai no teu perfil e olha de cabo a rabo, né? Olha tudo, todos os depoimentos, tudo que você posta. E fiquei olhando e aquilo foi enchendo meus olhos até que eu entrei no grupo, né, do WhatsApp. E pronto, Isso lá eu foi acho que. quando? Foi no início do ano? Quanto tempo tem que você me segue, E tem uns Natália? 2 meses, tem só uns 2 meses. Então foi na última semana da madrasta Isso, protagonista. exatamente, foi na última Ah, semana. pronto, Isso pronto. mesmo. Eu tinha até mencionado, mas estava na dúvida se eu estava falando certo. Sim, Pronto. foi na última semana. Sim. E aí logo eu decidi já fechar com você, né? Conversei com meu marido, falei do quanto seria importante, não só para mim, mas para nossa família, né? Perfeito. E, e ele concordou. E logo, eu acho que na primeira semana eu já fiz a minha inscrição. Eu fui uma das primeiras. Foi. Inclusive, você foi, acho que você foi uma das primeiras, sim, né, Sim, que sim. ganhou. Ô, Nath, me diz uma coisa, como é que era a sua relação com a sua enteada no início? Conta aí pra gente. Então, muito desafiador, porque assim, a minha enteada, ela é filha única, né? E ela sempre teve o pai só para ela. Ela não dividia, não tinha com quem dividir ele, era somente para ela, né? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente, né, começou a se relacionar,
eu sentia muitos ciúmes. E ela sentia muitos ciúmes de mim com ele, mas muito mesmo. Ela chegava a falar assim, ela fala assim, o barrigão do papai era só meu, agora a tia tem que deitar no barrigão do meu pai. É, tudo. O banco do carro, ela queria sentar na frente, né? E aí era sempre uma confusão. E eu ficava com o bico. Meu marido fala assim: na hora que eu vejo teu bico, eu já sei. Você não disfarça a cara. Eu ficava com um bico do tamanho do mundo e já ficava muito chateada com ele. Porque a minha reação não era ficar chateada com a criança, era jogar tudo Preciso. pra ele, era ele, eu descontava tudo nele, né? Ele que levava a porrada. Sim, E eu sentia assim muitos ciúmes, eu sentia muitos ciúmes da menina e eu me sentia muito mal, eu chorava, eu me culpava. E por incrível que pareça, eu me sentia assim que só eu sentia isso, que isso era coisa minha, que eu não era uma boa pessoa, que eu não gostava de crianças, eu achava, mesmo eu tendo uma filha, eu tenho uma filha também, mas eu achava assim, será que eu não gosto de criança? Por que que eu sinto tanto ciúmes cômodo. da menina, tanto Sim. incômodo, né? E aí, depois que eu entrei para que eu comprei, né, o curso, a mentoria, eu aprendi, né, que não é sobre a criança, não é sobre a ex, porque tem questão também de ex, né? Não sei se a gente ainda vai chegar nesse assunto mais na Sim, frente. você pode falar. Mas tudo me incomodava ao extremo. Por exemplo, se a ex ligava e falava assim, pedia para ele fazer alguma coisa para mim, aquilo era um cúmulo absurdo, eu já ficava chateada, porque eu falava assim: olha a forma que ela falou contigo, e você vai obedecer? Era Ela era como autoritária? muito autoritária. E aí, mas E aí isso ele rapidamente ia lá e fazia. ele fazia, depois eu entendi o porquê que ele fazia, né, com as suas explicações, mas eu não, no momento, aquele momento, eu não sabia entender isso para mim, eu já acabava o meu dia, eu passava o dia inteiro chateado com ele, eu assim, despejava tudo em cima dele, porque sempre era ele que era o culpado, porque eu nunca me senti que eu não tinha prioridade na relação. Ele nunca deixou eu me sentir assim, tá? Ele sempre soube dividir o meu espaço e o da filha. Ele sempre soube, ele sempre foi assim muito parceiro, né? Sim. Mas só que de qualquer forma eu não sei se eu sentia que, como que eu posso explicar? Eu não sei o que eu de fato sentia, na Era verdade. confuso para você. Era muito confuso. Isso, eu não sei. Eu não sabia se era ciúmes, eu sabia ali no momento, aquela fúria que eu tinha com a mistura, era um mix de emoções, de sentimentos, de Sentimentos. muita coisa, Sim. e que no final eu me sentia culpada por tudo. Mesmo eu jogando a culpa toda nele, mesmo eu despejando tudo em cima dele, falando um monte pra ele, e depois eu ia deitar chorar porque eu me sentia culpada. Culpada, né? E Isso. muitas vezes é culpada por não saber lidar com aquilo ali, por achar que de repente, né, se está fazendo alguma coisa errada, né? Pô, tô dentro de um relacionamento. Ele é pai, né? E muitas vezes a gente se cobra dessas questões, né? A gente se acha muitas vezes incompetente, incapaz de lidar com uma coisa que na nossa cabeça a gente deveria lidar, mas a gente sabe que não é simples assim como se imagina, né? Não é simples. A gente tem que estudar mesmo para saber como que funciona. Porque eu não sabia nem que existia família reconstituída e família nuclear. Eu não sabia nomear, eu não sabia o que que era. Eu sabia assim que tem aquela família, que é a família dos meus pais, que a minha mãe conheceu meu pai na adolescência. Ele foi o primeiro namorado, o primeiro marido e tá Sim. até hoje, mais de 30 anos Pronto, casados. sim. E eu conhecia essa família, mas não sabia nem que nome dava para essa família. Eu falava assim, a família tradicional, né? Bom.
E a minha família que eu tenho hoje, né, que é o meu esposo e a minha filha e minha enteada, eu não sabia que era família reconstituída. Começou daí, né, que a explicação, assim, na mentoria, a explicação é tão grande, é tão, como que eu posso falar, completa, que vai dos mínimos detalhes da explicação de nomear, né? Sim. Porque eu não sabia nomear, as minhas emoções, né? O que eu estava sentindo. Hoje eu já consigo parar e pensar, que sentimento é esse? O que de fato eu estou sentindo? Porque ali, às vezes, na hora, né, que a gente tem aquele sentimento, tu quer só extravasar, e aí jogava em cima do fofo. Jogar para fora, isso. Mas nem tudo é sobre ele, nem tudo é sobre mim, nem tudo é sobre a minha enteada, e nem tudo é sobre a ex, né? Perfeito. E aí, hoje eu vejo, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei assim com ele, amor, você acha que eu mudei depois que eu comecei a fazer a mentoria? Aí ele falou comigo, né? Assim, você mudou sim. E mudou muito, porque hoje em dia recebe ligação da ex. Se eu acho que vai me incomodar, sabe o que eu faço? Eu saio de perto. Eu simplesmente saio de perto. Pra eu Encontrou não. suas estratégias. Eu troquei de estratégia, porque antes eu gostava de ficar lá ouvindo, eu ficava ouvindo mesmo, e aí eu ficava gesticulando pra ele o que ele tinha que falar, sabe? Assim, Controle com total. exatamente, controle total. E ele ficava ali no meio, que hoje eu entendo que quem mais sofre nessa situação é ele. Sabe por quê? Porque ele fica ali no meio. Ele não quer desagradar a mim, ele não quer desagradar a filha, ele não quer desagradar a ex, né? Sim, sim. E, e às vezes ele tinha que fazer, por exemplo, algo que por mim que ia desagradar a filha. Entendeu? E aí Sim. ele fica no meio, ali no meio. E eu não conseguia reconhecer isso. Hoje eu reconheço que quem mais sofre nessa situação é ele, porque ele fica no meio ali entre a cruz e a espada. Hoje eu já consigo ceder mais, né? Uhum. E muitas coisas que antes para mim era o fim do mundo, hoje para mim já não é, já não faz mais tanto Já não é sentido mais. eu me estressar por causa de certas coisas, entendeu? Então, assim, na maioria das vezes que ela liga, eu fico ao lado dele, me concentro no que eu tô fazendo, porque antes eu me desconcentrava totalmente do que eu tava fazendo para ficar ouvindo a conversa. Eu fico, se eu tô assistindo TV com ele, continuo assistindo minha TV e ele fala, e aí ele sempre compartilha comigo. Antes ele tinha medo de compartilhar comigo, porque ele já sabia que ia dar briga. E hoje ele já compartilha comigo, às vezes uma mensagem, né, que ela manda, e ele fica assim, às vezes ele fica até em dúvida do que responder, e ele pede minha ajuda, o que que eu acho melhor. E a gente vai, nós dois conversamos e a gente fala, não, responde dessa forma, dessa maneira, que eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Se ele concordar, ele responde. Então, assim, hoje a gente tem uma cumplicidade. E é o que você falou também quando a gente estava lá na live, que ele participou, assim, entre aspas, ele ficou ouvindo, Sim, que a gente tem uma amizade também muito forte, além sim. do relacionamento de marido e mulher, né? Isso é importantíssimo. Muito importante. E hoje eu falo que a minha vida, meu relacionamento mudou completamente. No início, eu juro pra você, isso é algo até assim, confidente, que nem ele sabe, mas que no início eu pensava assim: será que realmente vale a pena eu ficar nessa relação, sofrendo tudo isso, me sentindo assim? Será que realmente vale a pena, mesmo eu amando muito meu marido? Eu pensava, Mas você será que chegou a se vale a pena? questionar algumas vezes se não era melhor sair fora do relacionamento. Com certeza, eu chorava questionando. Eu falava, eu amo muito ele, mas até que ponto o amor vai sustentar isso? Até quando? Quanto tempo que só o amor vai sustentar isso? E só o amor não sustenta mesmo. Não sustenta, não E sustenta. só o amor não sustenta mesmo.
Não sustenta. A Cris perguntou aqui se a família dele gostava dela. E a família dele gostava dela, da ex, eu acho. Ah, sim. Então, meu Deus, vou responder. A família dele respeitava a ex, mas assim, afinidade, gostar muito, Não tinha isso. não, não, não tinha. E a Ana perguntou assim, mas e a criança está mais educada e tranquila? Porque eu acho que eu comentei, conta o episódio para elas da tatuagem, que eu acho que Hum, é muito simbólico, entendeu? É muito sim. simbólico sobre essas dinâmicas iniciais. Ah, sim, tá. O que acontece? A gente fez. Hoje a criança, ela não tá 100% ainda, tá? Não tá 100%, mas eu estou mudando o meu posicionamento, trocando as frases, como eu falava antes, como eu falo agora, mudando mesmo o meu posicionamento. É Perfeito. o que que acontece? A gente fez uma tatuagem de casal, né? Só que antes disso, assim que ela nasceu, ele fez um ensaio, aquele ensaio de bebezinho, quando nasce, bem bebezinho, Sim, recém-nascido. sim. E aí ele tatuou aqui, ele tem assim, a tatuagem dela, esse bebezinho, ela, né, aqui no braço. E assim, ele tinha somente ela, ele tem outras tatuagens, mas de pessoa, Só ela. pessoal, assim, só ela, né? E aí, quando a gente fez essa tatuagem, foi assim, nitidamente ela ficou muito abalada quando ela viu. Estruturada, sim. Porque primeiro ela viu a minha tatuagem, né? E ela falou: ai, tia, que legal, ficou linda e tal. E é uma tatuagem assim que representa a nossa fé. Nós somos católicos, né? A gente tatua Nossa Senhora com a medalha de São Bento. E aí embaixo a gente colocou uma frase que é nossa, que a gente fala um para o outro, desde quando a Legal. gente Se se conheceu. conheceu, isso. Então, assim, quando ela viu minha tatuagem, ela achou linda, gostou muito. Aí o pai dela virou pra ela e falou assim: olha, filha, papai fez também, no mesmo lugar e a mesma tatuagem. Aí ela já fechou. Na mesma hora ela Mas nem fechou. disfarçou, fechou a cara na hora. Fechou a cara na hora, na hora, na hora. E aí ela falou assim, mas só tinha eu aí no braço, né? Aí ele Sim, foi explicar, explicar para ela, né? Ele, como você falou, também outra coisa que eu aprendi com a Fiamma é que o homem é muito prático, ele dá respostas rápidas para a criança parar de chorar, para a criança parar, né? Ali com a birra, com o choro. E aí ele deu uma resposta rápida lá para ela e enfim, ela foi a acalmando aos resposta poucos. você não gostou, né? Não foi, Isso, Nádia? eu não gostei da resposta, exatamente, foi. Conta Aí a ele resposta para ela. ele deu a resposta assim, ele falou assim, papai vai fazer uma com você, né? Aí ela pegou e virou pra ele, mas eu não posso fazer tatuagem. Aí eu não gostei da resposta que ele deu. Tanto que Sim, eu comentei lá na live aquele dia, né, que eu não gostei da isso, no resposta que ele deu. grupo. O que que você sentiu quando ele respondeu isso? O que que eu senti? Olha só, veja só. Eu senti que ele deu. Como que eu posso explicar? Que ele deu para ela a certeza ali de que ela poderia se comparar a mim, do que ele fizesse comigo, ele tinha que fazer com ela. Sim, Entendeu? sim. Isso foi o Foi que te assim que eu me senti. incomodou. E isso foi o Foi. que me incomodou no momento, né? Até você me dar aquela resposta de que o homem é muito prático. E aí, quando eu fui pensar, realmente faz muito sentido. Sim. O homem é muito prático. Nós mulheres que somos mais detalhistas, né? Minuciosas. Temos Minuciosa. Isso, inteligência nessa cabeça. isso. Por isso que nós nos ligamos muito nos detalhes. É muita inteligência. Mas no momento ali me faltou mesmo a resposta que ele deu. Só que hoje ela tem ainda, sim, ciúmes, né? Alguns ciúmes. Ela está com quantos anos, Natália? Ela tem 8 anos. Muito Aí a minha pequenininha. filha tem 9 anos, né? Eu tenho uma filha Sim. também de 9 anos. E elas, assim, se dão muito bem. Muito bem mesmo. Elas se tratam como irmãs. É assim, Nossa, isso aqui é em casa, maravilhoso. uma defende a outra, né?
E elas são muito cúmplices, as duas, e eu acho isso muito legal, muito bom, muito Maravilha. importante. Isso é muito É. importante mesmo. Porque tem Mas muitos casais que você já parou para pensar que numa estrutura familiar como essa, né, que aí é sua, né, você traz um filho de relacionamento anterior, ele também traz, então nós temos aí a família reconstituída do tipo complexo, né? Quando complexa. cada um traz é do tipo complexo, E quanto mais membros, mais quanto mais complexo. membros, mais complexidade. A gente E eu pensa, aprendi isso. não, quando meu filho nascer as coisas vão melhorar. Não, Calma aí. vai ter mais complexidade. Pode ser que você desenvolva mais habilidade, mas dizer que uma criança a mais vai facilitar, isso daí é contra o que a ciência explica. Mas é claro que, a depender da habilidade do casal, de lidar com conflitos, se o casal é um casal alinhado e tal, sim, as coisas podem sim se resolver, melhorar, as dificuldades não podem não ter tanto impacto, mas depende muito mais da habilidade dos adultos do que realmente do contexto. Então, o contexto naturalmente vai ficar mais complexo, né? Isso mesmo. Eu tô vendo aqui que muita gente se identifica, né, Fiamma? É Muita, muita, incrível. muita, muita. Acho que a Veriane pergunta assim: a sua filha tem ciúmes dele com você? Do seu Então, grupo? a minha filha, ela tem sim ciúme, só que eu vejo que é muito menos do que a filha dele. A minha filha já entende mais, entendeu? Ela não fica muito ali grudada, querendo ficar grudada comigo, com aquele medo de estar competindo com ele, porque eu Sim, sinto que a minha enteada fica assim, competindo, querendo competir, né? sim. Comigo. Existe uma competição simbólica mesmo, né? Isso. E a minha filha eu já não vejo isso, mas assim, ela tem sim, às vezes um pouquinho de ciúmes, mas é bem menos. Inclusive, uma dúvida que eu tenho, Fiamma, que eu quero até perguntar aqui. Para o homem é mais fácil ele ser padrasto do que para nós ser madrastas? Depende. Depende, né? No geral, assim, dentro desse aspecto, em termos do que. Quando as pessoas falam que é mais fácil, eu acredito que seja pela questão da expectativa social do papel. Né? Então, por exemplo, assim, por que esperam muito da madrasta? Isso é uma questão de gênero, porque esperam muito da mulher dentro Hum, de uma casa, tá? Então, assim, não é só da madrasta, é da mulher, é da mãe. Agora mesmo eu estava estava conversando com uma das novas e falando justamente isso. Ela falando, meu marido é machista, ele sempre espera que eu dê conta. Eu falei, seu marido não. A maioria dos homens é assim, né? A maioria dos homens, e é por conta da nossa sociedade, dessa expectativa quanto ao papel. Claro que nesse aspecto, então, o que se espera da mulher? Ninguém espera que o homem cuide, o padrasto cuide do seu filho. Não. A sociedade espera que você dê conta do seu filho. E o padrasto, se fizer uma firulinha ali, der um presente, uma coisa, já está maravilhoso. Isso é um ponto, tá? entendi. Agora, os homens, tem muitos homens que sentem os mesmos incômodos que Era as isso que eu queria mulheres. saber. Sim, de ciúme, de falta de espaço, os mesmos. Esses dias eu atendi um homem, ele falando, eu falava, gente, se eu pudesse compartilhar isso aqui com as meninas, elas iam ver que as mesmas reclamações das mulheres. Ela não bota limite no filho, o filho faz o que quer, é bagunça, ela não tem horário, mesma coisa. Ciúme, mesma coisa. Tá? Então, isso daí varia muito de pessoa para pessoa e nesse aspecto é igual. Só muda no seguinte, na expectativa das pessoas de fora. Ninguém espera que o padrasto seja o pai do seu filho, cuide, faça comidinha, faça tudo, não. Mas da madrasta espera-se. Entendeu? Entendi, entendi. Deixa eu ver aqui outra Na sua pergunta. casa, que você falou, a sua filha, então, ela tem ciúme e outra coisa que eu ia falar, né? A sua filha, vocês moram todos juntos, né? Isso. Pronto, a sua filha, como está o tempo todo com você, como ela mora com você, ela tem um nível de confiança diferente da sua enteada, Ah, entendi. tá? Sua enteada, ela visita. Então, ela não tem a confiança
e a tranquilidade que a sua filha tem, que a sua filha está ali o tempo todo com vocês. Então, ela tem um ciúme, beleza, mas ela sabe que você está 24 horas ali e eventualmente ela vai ter espaço. A enteada não. A enteada ela já vem para um território onde ela não mora, onde ela é visita. Então, isso tudo gera, sim, uma ansiedade maior. Ela tem medo de perder espaço, tem a questão da lealdade. Ela ainda não sabe como é que as Exatamente. coisas vão ficar, entendeu? Então, a alteração do Eu, comportamento dela é muito esperada, muito. no início, ela falava assim muito pra minha filha, falava mal de mim pra minha filha, né? Ela não falava pra mim. Olha só. Ela falava pra minha filha, ai, que a sua mãe tomou meu pai de mim. Ai, que eu não gosto da sua mãe, que a minha mãe não gosta da sua mãe. Ela não, a mãe dela não gosta né, de mim. Ah, E aí falava que a gente falava assim, minha filha falava assim, não, mas eles são um casal, se dão bem. Aí ela, mas não por muito tempo, porque eu vou separar eles dois. Ela falava. ela falava essas coisas. Falava, hoje ela já não fala mais mal de mim e não fala mais essas coisas. Só que também, o que acontece? O posicionamento do meu esposo mudou, né? Por exemplo, antes eu acho que ela tinha alguma. Como que fala? Ela achava que de alguma forma ele poderia voltar, né? Lá para a mãe, eu não sei se ela pensava isso, mas aí ele chegou um momento. Eles têm, as crianças, Nath, têm essa fantasia, né? Assim como o homem, né? Dentro da família reconstituída, quando um casal se conhece e esse relacionamento começa, vocês estão ali no estágio da fantasia. Todo mundo tem uma fantasia. Qual que é a fantasia do homem? A fantasia do homem é o quê? Que aquela mulher ali seja a segunda mãe da filha dele. A expectativa deles é essa, né? Alguns, claro, que vão aceitar, não aceita, mas lá no fundo, eles querem isso. Eles querem o quê? Que a esposa, que a mulher que eles amam e querem viver a vida, também seja uma mulher que possa fazer, de alguma forma, esse papel. Né? Eles falam assim, mãe, não para fazer, mandar, não. Mas é porque, como eles não têm referência de papel de madrasta, aí eles falam como uma segunda mãe. Mas o que é uma segunda mãe quando um homem fala isso? É que ele quer que cuide, eduque? Não. Que trate bem, que tenha um bom relacionamento, isso para ele já é o suficiente, tá? Ah, Não é a entendi. fantasia da madrasta, né? A fantasia da madrasta é o quê? Pô, tô chegando ali, eu gosto de criança, tá tudo ali, tá tudo certo, eu já tenho filho, vai ser uma maravilha, né? A nossa família é margarina, tudo maravilhoso, o amor salva. E a Exatamente. fantasia da criança? A fantasia da criança sempre é meu pai e minha mãe vão ficar juntos novamente. Essa é a fantasia da criança, entendeu? E aí, enquanto está namorando, tá tudo bem. Na hora que junta, Uhum. aí é quando a casa cai, porque aí é o momento que a fantasia se desfaz. E aí ele tem que viver o luto, né, da expectativa que ela tinha. Então, enquanto a É, fantasia dos adultos é uma, da criança é outra, mas todo mundo no início está no campo da fantasia. Todo mundo. Cada um de um entendi. jeito. Então, isso daí que ela falava para sua filha, normal. Extremamente E normal, me comum incomodava. e incomoda. Claro que incomoda. Principalmente quando você não sabe Uhum. da onde está vindo isso. Depois que você entende os estágios de desenvolvimento e que você entende a perspectiva do teu fofo, o que está acontecendo com você e o que está acontecendo com a criança, porque lá você vê que eu coloco as três Os perspectivas. três, É aham. justamente por isso, né? Para você entender que a madrasta está louca, está sofrendo, mas está todo mundo sofrendo também. O fofo está sofrendo e a criança está sofrendo. E vai todo mundo passar por esse barco aí de transformação e de adaptação juntos. Entendi. Teve, Entendeu? teve uma moça aqui que perguntou como lidar, né, com essas falas.
Hoje, o que que eu faço? Como que eu lido? Eu não me importo. Eu simplesmente não me importo. Se me Porque perguntar você como eu não estou. leva mais para o pessoal. Talvez antigamente você levasse, né? Eu não me importo mais. Aí, por exemplo, hoje eu sei que ela não tem poder de terminar a minha relação com o pai dela. E eu aprendi também na comunidade, porque eu morria de medo, tá? Disso acontecer por causa da filha. Mas hoje eu entendo que ela não tem esse poder de terminar a nossa relação. Eu entendo também que o amor é diferente de esposa para filho, que não tem como a gente comparar, porque antes eu Exatamente. comparava. Você comparava, né? Você achava que É, estava ali tudo na mesma dimensão. exatamente. E aí, voltando lá, como lidar com isso, inclusive aconteceu algo dessa vez que ela veio, porque como que funciona aqui a dinâmica aqui, né? Aqui em casa. Como que funciona? O meu esposo, ele trabalha 3 dias e folga 3, né? Ele trabalha à noite, por isso que ele não Uhum. tá aqui Sim, presente. por isso que hoje ele não está. É, aí os 3 dias que ele tá trabalhando fica com a mãe, os 3 dias que ele tá de folga fica aqui com a gente, aqui em casa, né? E aí é Uhum. sempre assim. Aí quando ele tá aqui, ele faz atividade com ela da escola, ele leva pra escola, ele leva pro reforço, ele leva pra luta que ela faz, enfim, ele faz o papel Nossa, ele é dele. um pai super participativo. Ele é um super pai, o meu Nossa, fofo. É um super caramba. pai. Eu admiro ele. Meu Deus, ele assim, passa as roupas da criança, ele passa as calcinhas da criança, ele arruma tudo direitinho. Eu não tenho problema de dela. A criança deixa a roupa jogada, né? Se bem que a minha enteada é muito organizada, muito mesmo. E eu Olha, admiro que por coisa ser uma boa. criança, é muito organizada. A minha filha já é muito bagunceira, né? Uhum. Aí, tanto que ela até brinca, ela fala assim com a minha filha, né? Ô, Elô, você é a irmã mais velha e a mais bagunceira. Ela fala desse jeito com a minha filha, né? Ela fala? Mas fala. Mas assim, o meu fofo, ele junta a roupa dela lá e aí dobra, coloca lá no cesto de roupa dobradinho. Eu lavo, eu faço questão de lavar, de cuidar direitinho, né? O que eu posso fazer por ela, eu faço. Ajudo. E meu fofo, nossa, me ajuda muito, 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 muito. Meu fofo é um super fofo mesmo, É um gente. super fofo, já te falei. Aí o que que acontece? Quando ela veio dessa vez, a gente tava ali brincando. O esposo tava aqui na sala, numa reunião. Eu até mandei esse depoimento lá no grupo, que eu fiquei um pouquinho assim, me senti um pouquinho mal durante pouco tempo. Depois eu já falei assim, deixa eu falar, mas enfim. Ela falou assim comigo, vem cá, vamos dançar. Aí eu, ela e minha filha, a gente foi dançar. Colocou música na TV e fomos dançar. Aí ela Hum. disse assim, coloca uma almofada no seu bumbum, pra você ter mais bumbum, que o seu bumbum é pequeno. E aí ela virou e falou assim: até eu tenho mais bumbum que você, ó. Ó, e ainda falava assim: o meu bumbum é do tamanho da sua cabeça, tia. Aí eu virei pra ela e falei assim: é, tá, tudo bem, vamos, traz aí essa almofada. O que me fez me sentir mal não foi sobre isso, agora que eu lembrei. O que que me Sim. fez sentir mal? Aí eu peguei, entrei na onda, né? Peguei a almofada e falei, vamos colocar aqui. Peguei a almofada, peguei um lençol, amarrei e fiquei com aquele bundãozão da almofada e dançando com Sim. ela. Ela sorria tanto, tanto. Só que chegou um momento que ela me empurrou e ela me deu um tapinha, né? Só que ali na brincadeira, né? Só que foi tão proposital que ela mesma, na hora que ela deu tapa, ela falou assim: desculpa, desculpa, desculpa. Ela falou 3 vezes pra mim, né? Desculpa, desculpa, Sim. desculpa, tia. Aí aquilo ali já cortou o clima da brincadeira pra mim. Sim. E eu me senti mal. Me senti mal, aí eu falei assim, mas aí terminei a dança. Em outros momentos atrás, outro tempo, o que que eu ia fazer? Eu ia sair super chateada, ia deixar elas lá, eu ia demonstrar pra ela que aquilo me fez mal e ia simplesmente sair do quarto. Não, eu terminei a dança, dancei, Uhum. terminou a dança, e elas, vamos mais um, vamos aí. Eu falei, não, agora eu vou cuidar aqui na
nas minhas obrigações que eu tenho que fazer aqui, guardar vasilhas, enfim. E aí vim pra fora e foi quando eu mandei um texto lá no grupo desabafando lá, né? Sim, Mas sim. foi isso que me fez eu me sentir mal, né? É. Ela ter feito isso. Não sei por Mas que ela fez. nessa situação aí, é uma situação que, por exemplo, assim, cabe, né, ao pai, vocês, né, enquanto adultos também, chamar a atenção daquele negócio, né, que, no final das contas, o que ela está fazendo? Falando da aparência física das pessoas, né? Eu e Roberto, a gente bate muito com os meninos nisso aqui, né? Que a gente não faz crítica à aparência das pessoas. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é gordo, fulano é magro, fulano é feio, fulano bonito. Aí é uma questão dos valores da gente ensinando que somos nós, os adultos, que vai direcionando os filhos, né? Ensinando. Então, por exemplo, assim, de chamar é uma brincadeira, mas dentro da brincadeira as crianças, né, nossos filhos, eles vão mostrando aí a inclinação deles e a gente precisa, se aquilo, tem coisas que a gente releva, mas tem coisas que entram nesse âmbito, né, dos valores e aí cabe sim depois conversar com o fofo, olha, meu amor, isso aconteceu. Então, assim, isso não é uma coisa legal, né? De repente chegar lá na escola, ficar falando, ah, fulana, você tem barriga, ah, fulana, é isso e tal, né? Inclusive, ó, e é uma característica dela, porque lembra que ela falou que o barrigão do papai. Uhum. Então, olha só, ela tem essa característica, ela gosta de olhar e fazer uma análise e criticar a aparência física. Então, uma coisa que vocês podem ali cuidar disso, né? Cuidar disso, Entendi. porque não é uma coisa legal, né? Eu não Sim, acho assim. Eu sim, não nem acho uma eu. coisa legal você ficar fazendo observação da aparência física, criticando as pessoas ou fazendo comentários sobre a aparência física das pessoas. Eu acho uma coisa deselegante. A gente tem que ensinar as crianças desde cedo a não fazerem isso, né? Aí eu tive essa conversa com o meu fofo, né? E ele disse que. Aí o que ele falou pra mim? Hum. Que essa fala não é dela, que ela ouviu e falou. Pronto, mas ainda que seja, tudo bem, e ele pode falar, minha filha, isso não é legal. E aí, Entendi. né? Como se pode ser, não tenho dúvidas até que possa ser. Mas, como ela falou do barrigão do papai, então já Uhum. temos duas situações onde o mesmo padrão de comportamento se apresentou, entendeu? Então, Sim, pode ser? entendi. Pode. Mas, como ela falou da barriga do papai, então já é um padrão de comportamento. E uma coisa que esses podem ouvir e fazer. E aí é bacana também de eu te falar isso, por quê? Porque muitas vezes tem gente, tem as meninas aqui falando, ah, ele tem que repreender e tal. E assim, muitas vezes a gente leva, Nath, essas coisas para o pessoal. Por exemplo, se eu não soubesse, né, sei que você começou contando a história e uma das primeiras coisas que você falou foi que ela fez essa observação da barriga do pai. Uhum. Então, muitas vezes a gente leva para o pessoal uma coisa que é um padrão de comportamento da criança. Então, ela tem esse padrão. E você viu que ela fez isso com o pai dela. Então, não é Sim, uma coisa proposital, direcionada à sua pessoa. entendi. Pode ser um padrão de comportamento. Não sei se você percebeu isso. E aí você vai analisando aí. Então, Uhum. mas claro Eu que não quando a tinha gente... percebido, não, sobre Pois é, barrigão. Achei que era uma forma carinhosa. Que ele é um pois... pouquinho barrigudinho, mas. mas olha só, pois é. Né? Por que não fala Sim, meu pai bonito? Meu pai... Aí tem que sim, falar sim. do que chama atenção, que está fora Uhum. ali do padrão. Você está entendendo? Sim, entendi. Então é um Entendi. padrão dela. Então não é, pode ser que a mãe falou, pode, mas para mim me parece mais que é um padrão, que às vezes a criança aprende na escola e tal, de falar, então é bom observar isso, tá? Uhum. A Adriana falou Entendi. que mesmo que seja influência da mãe, não é correto e precisa ser corrigido sim. Sim, com certeza. Né? Aí tá, como ele estava aqui na sala, né, em reunião do trabalho, depois que ele finalizou, eu fui falar com ele sobre isso. Aí, o que que acontece? Como já havia passado a situação, a Uhum. gente decidiu que, como não foi na frente dele, né, já tinha passado a situação, a não.
falar nada naquele momento, porque Sim, eu acho, eu que falo assim pra ele, não falo nada agora, porque ela vai saber que foi eu que falei, e depois vai aumentar mais assim esse estresse dela comigo. Enfim, vou sair com uma tia que tá fazendo fofoquinha com o pai, tá colocando o pai contra ela. sim, Mas aí eu falei pra ele que eu não gostei da situação e realmente essa essa situação do bumbum, eu falei até assim, gente, o tanto que eu me mato na academia, pelo amor de Deus, não me atingiu nem um pouco, eu juro pra vocês, pronto, não me atingiu. Mas o pronto, que mais me deixou mal foi o tapa. E sim, o empurrão, porque ela fez ali na brincadeira e eu senti um pouquinho, não sei se a criança de 9 anos de 8 anos tem malícia, mas eu senti sim, uma malícia dela me empurrar mesmo propositalmente, dar o tapa propositalmente, sim, entendeu? Mas eu não sei o porquê dessa atitude dela naquele momento, sendo que a gente estava ali brincando, e enfim, eu estava fazendo as vontades. Tinha acabado de chegar do trabalho, eu estava morta de cansado. O que eu mais queria era banho, comer e cama, mas eu sim, tirei ali um tempo para brincar com para elas, para brincar com fazer o que elas elas. queriam. E ela Sim, acabou fazendo isso, né? E eu me senti muito mal. Foi mais com essa situação do que com a situação sim, do bumbum. perfeito. E é aquela questão, né, Nath? São comportamentos assim de criança que vão acontecer. Esse tipo de comportamento poderia ter acontecido. Essa cena que você relatou poderia ter acontecido perfeitamente dentro de uma estrutura familiar. Mãe e filha, pai e filha, isso acontece demais. Né? E aí entender essa dinâmica, que aí nessa situação aí é uma questão mais o quê? Uma questão mais de comportamento e desenvolvimento infantil e requer uma intervenção aí dos adultos nesse aspecto, uma Tá, correção de mas comportamento. você acha que seria legal ele falar, mesmo depois que passou e que ele não estava presente, você acha que seria legal ele conversar com ela? Eu acho que, ó, na hora, você mesma poderia Eu ter que tenho falado que me alguma. posicionar, Você entendi. poderia ter Mas falado isso de ele falou pra boa. mim. Ele falou, você Ah, você deveria ter falado pra poderia. ela que não aceita, Você que ela fala, falou olha, que não não, estava não é assim. legal, isso não é bacana. Não precisa gritar, fulano, olha, isso não é legal, isso não é bacana. Se você for fazer isso em algum lugar, as pessoas não vão gostar. Isso não é o comportamento de uma moça educada, né? Isso não é legal. E aí você poderia, sim, ter chamado a atenção dela nesse aspecto na hora, feito uma Entendi. intervenção, entendeu? Entendi. Agora não se preocupe, por quê? Porque não vão faltar oportunidades, tá? Para o pai fazer a intervenção, não vai. E quando acontecer novamente, você pode chamar, tá? Você pode chamar, falar, né? Dar uma orientação educadamente, sim, com certeza. Tá? Porque Entendi. ali é uma criança e ela viu que ela fez bobagem, que ela te pediu Uhum, desculpa, ela na pediu hora, desculpas. Foi ela viu que ela instantâneo. pediu. Na hora que eu vi que a Gláucia perguntou, né? Meu Deus, ela te bateu. Não é que ela me bateu. Ali, no momento da dança, como Sim, se fosse uma sim, brincadeira, ela foi sim. bater no travesseiro que era o meu bumbum, né? E E aí, aí nisso, chegou em ela você. pegou, nas minhas costas aqui, pegou nas minhas costas, e Sim, não foi um tapa fraquinho, não foi forte, mas não foi fraquinho, né? Então foi sim, assim, nesse momento, não que ela me agrediu, assim, né? sim. Mas ela bateu ali no momento da brincadeira. A Veriane está perguntando se vocês têm momento de casal, já que na folga dele é a convivência dela. Temos aqui em casa. Como eu falei, eu e o meu fofo. Gente, eu não vou puxar muito saco dele, não, porque essa live vai ficar Faz gravada, porque ele disse que propaganda, quer, vai ficar gravada. ele disse que quer ouvir E depois. vai ficar gravada lá no feed para ele, com certeza. Tá, mas como eu falei, a gente tem uma cumplicidade muito grande, eu e meu esposo, e a gente conversa muito, né? Então, assim, ficou acordado o seguinte: na primeira noite de folga dele, porque, por exemplo, ele trabalhou ontem, hoje e amanhã. Aí Sim, depois de amanhã no domingo ele já desce, ele chega em casa cedo de folga, né? Aí ele fica o domingo o dia inteiro, segunda, terça ele só trabalha na quarta à noite novamente. Aí o que que acontece? Fica praticamente 4 dias, né? sim, O que que acontece? Na primeira noite da folga dele, porque como a gente já passa 3 noites sem dormir juntos, a primeira noite a gente tira para nós, independente do dia da semana.
for segunda, primeira noite, terça, quarta, a gente tira pra nós. Aí, às vezes, faço um drink, tomo um vinho, ou é só assistir um Legal. filme, pede um lanche, mas a gente tira pra nós. Já aconteceu dela vir na primeira noite? Sim, mas foi conversado. Amor, às vezes eu falo, amor, hoje traz a Maria hoje pra cá, vamos passar mais tempo, né, com ela juntos e tal. E a minha filha, tem a questão da minha filha, né? O que que acontece? A minha filha, ela gosta muito da casa da minha mãe. E, por incrível que pareça, eu não sei também o porquê desse comportamento dela, ela gosta mais de estar aqui quando a minha enteada tá. Quando a minha enteada não tá, ela fala, mamãe, eu quero dormir na casa da minha avó. E aí ela vai dormir pra lá. E eu já perguntei pra ela por quê. Aí ela fala, porque lá tem mais pessoas. Tem meu avô, tem minha Ciúme. avó, tem meus tios, que brinca É, comigo. Aí eu tenho uma prima que minha mãe cria, que ela é especial, né? Ela já tem 26 anos, mas ela é especial, parece uma criança. E aí ela sim. brinca muito com minha filha. Então, a minha filha ama ir pra lá e vai. E na maioria das vezes ela só vem quando a minha enteada vem também. Aí ela fala: no dia que a Maria vinha, a senhora me busca que eu venho. Aí tudo bem. Então, assim, aí a gente faz isso. Aí às vezes eu quero que elas venham no primeiro dia. E aí tudo é conversado. A gente conversa, amor, hoje as meninas vão vir, né? Bom, então tudo bem, não tem problema. Deixa que na outra folga a gente faz alguma coisa pra nós. Mas assim, eu não tenho problema com isso. Eu não me sinto. Como que eu posso falar? Eu não me sinto sem o meu espaço com o meu esposo, eu não me sinto que eu não tenho prioridade na vida dele. Ele sempre me deu o meu espaço e a minha prioridade, sim. E diferente de muitas outras que eu já vi muitos relatos, né, na comunidade, eu não tenho esse problema com o meu esposo. Graças a Deus eu não tenho. Ele me Mas faz eu me você sentir. sabe por quê que você não tem? Não. Porque vocês têm um nível de conexão grande. Então, quando o casal ele constrói essa base de amizade e tem uma conexão forte, você não precisa ter de ninguém em casa para estar conectado com seu marido. Um casal que é conectado, ele é conectado, independente, ele vai ser conectado com a casa entupida de gente e com a casa vazia. E um casal que não tem conexão, nem quando não tem enteado nenhum dentro de casa, eu vejo muito isso na clínica, é um momento que o enteado não está, mas aí eles estão brigando por causa do dia que o enteado veio. Então, assim, Entendi. falta de conexão. Então, por isso que eu sempre falo, né, que sempre joga na conta do enteado, aí o enteado não está em casa, tá cada um lá no seu canto. Tá Entendi. fazendo nada. Nada que poderia fazer quando que o enteado tivesse, ou seja, é uma questão muito dessa competição simbólica que acontece, que assim como acontece da sua enteada para com você, eventualmente nós, enquanto madrastas, no início da relação, a gente também entra muitas vezes na competição simbólica com a criança. Né? Por quê? Por conta de todos aqueles sentimentos ambíguos, da falta de informação, do desentendimento, dos desentendimentos que vão acontecendo. Então, isso é extremamente comum. Então, quando existe uma conexão, essas coisas não viram problema. Você não vai ficar fazendo conta, né? Igual que eu já sabia que quando você falou aí que ele pega ela no dia da folga, eu já sabia que ia me pergunta sobre isso. Eu já sabia. Porque a madraça gosta de fazer conta. Peraí. O que é isso? Na folga é a folga. Quer conta. E um casal, ele tem que desenvolver um nível de conexão em que isso não precisa ser um problema. E é por isso que eu vou falar uma coisa para você, Nath, para todas que estão aqui. Uma criança desestabiliza, um enteado desestabiliza o relacionamento? Sim, é claro. Mas eu vou falar uma coisa. Todas as famílias nucleares, depois do nascimento do primeiro filho, o relacionamento degringola. Então, as crianças, sim, vão desestabilizar. E aí é a criança, Fiamma? A culpa é da criança, do filho do casal que nasceu? Não, a culpa é do casal que não sabe lidar com aquilo. É um casal que não aprendeu a performar, precisa estar com a casa em silêncio, não pode ter enteado, não pode ter filho, não pode ter ninguém. O nível de conexão é tão frágil que se tiver qualquer ruído, o casal não se conecta. Então isso é um alarme, é uma red flag para os casais.
tá? Então, se você está com problema de conectar com o seu marido, porque tem criança em casa, levanta a bandeira de alerta e vai trabalhar na questão da conexão. Porque, senão, não adianta botar na conta do enteado, porque tem casal que nem quando o enteado sai de casa se conecta, tá? Então, isso está na base do relacionamento, na base mesmo. E conta pra gente, Natália, como é que foi estar na comunidade lá com tanta mulher, ouvir aquelas mulheres todas conversando. Esses dias eu olhei, fiquei um dia e meio sem olhar quando eu fui ver 340 mensagens. Eu falei, gente, não vou dar conta. Eu tenho que fazer uma auditoria rápida. Como é que eu vou acompanhar isso? Como é que é isso para você? Nossa, para mim foi assim, é muito especial estar lá, porque como eu falei, no início eu achava que só eu passava por isso, eu achava que só minha família estava passando por isso. Eu não tinha, assim, dimensão do quanto que é universal, igual você fala, Fiamma. Universal. É universal. Todas nós passamos pelos mesmos problemas. E ter ali as meninas para dar apoio, para a gente poder falar sem ser julgada, sem ter medo, né, de falar, de se expor mesmo. A gente, né, se expõe lá e ter o acolhimento de todo mundo, né, ter bons conselhos, ter pessoas que ajuda, às vezes, porque eu já fiz lá, já mandei lá até como eu iria responder meu fofo de alguma coisa e me ajudaram. Enfim, é uma troca muito, muito gostosa, é muito bom estar lá. E me ajuda muito, muito, porque nos momentos, às vezes, que eu quero extravasar, que algo tá me incomodando, que eu não quero mais jogar nas costas do meu fofo, porque não tem nada a ver com ele, não é sobre ele. Eu vou lá no grupo e, ó, manda um textão. Hoje você já consegue separar a caixa. A sua caixa, a caixa que é sua e do seu marido, e a caixa que tá lá o sistema todo. Enteado, ex, família e tudo isso. E aí, quando a gente tem essa clareza, né, fica mais tranquilo de organizar os sentimentos. Sim, e assim, e não é coisa que eu quero compartilhar com qualquer pessoa que não vai me entender. Por exemplo, as minhas amigas, eu tenho amigas que nenhuma tem a família reconstituída, todas são Você não tem nenhuma amiga madrasta aí na sua cidade? Uma. Amiga de compartilhar, né? Essas coisas, apenas uma. Mas nem tudo a gente quer compartilhar com a minha amiga daqui, né? Então, e nem eu não vou compartilhar com a minha família, não me sinto à vontade, enfim. E lá no grupo, como todas passam pelo mesmo processo que eu me sinto muito, muito bem acolhida lá no grupo. Sim. Muito bom. E todas ali também tem um propósito, né? Que é o que eu falo, né? É bom você arranjar uma amiga madrasta, mas uma amiguinha, uma madrasta positiva e que esteja querendo melhorar o relacionamento. Exatamente. Não pode ser aquelas que falam assim, corre, Bino, sai fora, é cilada, separa, né? Aí você tem que fazer uma boa seleção. Né? Que esteja no mesmo propósito que no mesmo propósito que você, exatamente. Né? Isso daí faz toda a diferença. E hoje, Nath, você diria que seu relacionamento melhorou? Com depois que você entrou, né? Como é que com certeza, hoje eu vivo uma relação muito mais saudável. Sabe, aquelas picuinhas, briguinhas que tinha todo dia por causa disso. Porque ex fez isso? Porque ex falou aquilo? Por que você não respondeu desse jeito? Por que você não falou isso com sua filha? Sabe aquelas picuinhas do dia a dia que antes tinha muito aqui, que deixava o clima pesado? Coisa boba mesmo. Hoje não tem mais, não tem, realmente não tem. A minha relação com o meu esposo já era boa, hoje está excelente. É uma relação muito mais leve, onde eu tenho mais empatia, tanto por ele, tanto pela enteada, até pela ex também. Maravilha. E assim, ele fala, gente, eu queria que ele estivesse aqui. Pra ele falar, que eu falo assim, às vezes, amor, às vezes eu não sei me expressar direito, mas ele me entende. Meu marido é muito inteligente, muito comunicativo. E eu queria muito que ele estivesse aqui para ele falar, o tanto que realmente mudei. Nós vamos fazer uma outra live com vocês.
com os dois, vai ser maravilhoso. Eu acho que as Vai. meninas vão gostar muito, porque todas nós lá na comunidade nós ficamos assim, eu fiquei assim, por isso que eu te convidei, né, Nath? Eu falei, Sim, gente, a gente lá falando de altas coisas de madrastidade e tal, coisas que muitas vezes eu não gosto de falar na frente do na Roberto. frente para você Na ver o tanto que frente, ele na não me frente. julga, não. Ele entende quando Nossa! eu falo das minhas E aí as emoções. meninas lá, gente, Natália, ele tá ouvindo. Natália, sem fone, ele ouvindo, rindo, depois meteu Rindo, a cara, tirou foto, coisa foi maravilhosa. muito Mas o que é bom. isso? Amizade, né? A base do relacionamento, né? E ele até falou assim: amor, será que as meninas não se sentiram constrangidas com a minha presença? Assim, presença entre as que ele tava ouvindo, né? Eu Sim. falei: o que, menino? Elas se acharam, foi um super fofo, Poxa, adoraram. E ele ficou se achando, ele, tá vendo? Tem que me valorizar, né? E você também tem que valorizar sua fofinha aqui também. com certeza. Com certeza, Vamos sem dúvida valorizar o nenhuma, outro. né? É, As pessoas, né, existe uma química esquemática. As pessoas não se encontram por acaso. E isso daí não é coisa ai, fiamma, não, isso é ciência. A ciência explica a terapia do esquema. Então, você tá com uma pessoa que tá com você para você evoluir e ele também. E vocês juntos, ó, já estão. Então, as madraças que estão aqui te ouvindo, né, que às vezes perguntam, será que eu saio fora? Será que eu não falo? Eu costumo falar que você está exatamente no lugar onde você deveria estar nesse momento. E que se você está tendo dificuldade, isso é um chamado para o crescimento, né? E aí eu falo muitas vezes, a pessoa está ali, eu falo, gente, vai ter Semana Madrasta protagonista. Olha, eu convido as pessoas, Natália. Mas tem gente que está sofrendo, 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 e não. Existe uma resistência muito grande. Mas por quê? Que é o momento da pessoa. É o momento sim. da pessoa, né? Tem pessoas que às vezes escuta, se conecta, fala, cara, chega disso aqui. Chega. E agora que eu sei que tem um caminho, eu vou. E tem gente que fica ali, né? Numa resistência muito grande, que tem a ver com as crenças da pessoa também. E E, tem Nath, gente, diga, só, diga. só para completar sua fala, tem gente que nem sabe que tem um caminho, né? Porque eu falei, né, que eu tenho um estúdio de beleza, e aí, às vezes, as minhas clientes, meu Deus, eu falo, eu sou psicóloga. Porque elas deitam na maca e aí o procedimento dura em média de 1 hora e meia, 2 horas. E aí elas falam. E aí tem algumas madrastas, né? Que Uhum. inclusive eu até indiquei esse perfil que hoje te segue. E enfim, eu falei, gente, entra na comunidade para vocês poderem. Porque elas falam, me diz aí, como é que tá sendo e tal. Eu falo, né? Mas assim, fica muito ali vago, solto sobre o que eu falo. Eu disse, vocês têm que ter o acesso para vocês saberem realmente, porque sou madrasta que passa pelas mesmas coisas, né? Situações que você. As situações. E aí hoje elas falam assim, que isso. Eu falo, não, mas não é sobre criança. Não é algo pessoal. Você tem que estudar sobre isso para você poder entender. Ai, porque, Nath, eu não sei nem o que eu senti naquela hora. Aí eu falo, aí tem a questão de nomear, né, os sentimentos e tal. Sim, Mas, nomear, enfim, só exatamente. aprende na Só comunidade, aprende. né, estudando. É E, verdade. e é isso, como eu falei, tem pessoas que nem sabem que tem um caminho, né, que tem solução. Sim, sim, exatamente. E a Natália está aí há 2 meses só, né, Natália? 2 meses. 2 meses, gente, já dando esse show, já inspirando outras mulheres aqui, que coisa linda. Fico muito feliz com isso. E muito feliz de você estar participando, Natália, porque como eu te falei, né? O meu objetivo sempre é alcançar o maior número de mulheres possíveis, porque eu acredito muito nisso, que a mulher, ela tem um papel muito importante na família, muito importante mesmo. Até a Veriane está perguntando assim, ela fala assim, Fiamma, quando se fala da família nuclear, fala-se que prioridade é a esposa. Quando o assunto é família reconstituída, isso soa mal. Como lidar com isso? Eu não acredito que isso soa mal e, né, nem sempre
na família nuclear, a esposa é prioridade. A gente também a gente acredita nos mitos sociais, tá? Tem homem em famílias nucleares que depois do nascimento dos filhos, bota o filho acima da esposa. Isso acontece em famílias nucleares, tá? E tem homens que priorizam primeiro a esposa e colocam um filho aqui embaixo, na família nuclear e na família reconstituída. O que muitas vezes faz com que um homem não priorize a esposa na família reconstituída. Só tem uma coisa que vai fazer esse homem, muitas vezes, não colocar ela lá no topo. É o quê? É quando ele percebe que ela não é pelos dele. Só isso. Porque o certo é o quê? O homem prioriza a esposa e a criança, os filhos também estão ali de baixo. Então, o homem está priorizando a mulher, ótimo. Então, ela, em contrapartida a isso, ela vai cuidar da família. E isso inclui os filhos dele. Agora, muitas vezes, o que acontece? A madrasta deixa claro para o homem que ela não está nem aí para a criança, deixa claro que ela tem resistência, que ela não gosta e quer que o marido bote ela acima da criança. Aí eu te pergunto, você que é mãe, se você fosse casada com um homem que você sabe que ele não está nem aí para sua filha, o que você faria, Natália? Exatamente, eu vou até usar eu como exemplo, né? Você como exemplo, me diga, porque você é mãe. Em questão de. Eu jamais aceitaria, né? Lógico. É muito óbvio. Você aceitaria? Ninguém aceitaria. Mas assim, o meu fofo, ele. Adriana, meu Deus, morri com essa pedrada. É uma pedrada de amor, Ju. Uma pedrada de amor. O meu fofo, ele me prioriza muito, né? Prioriza a filha também, como eu falei. Ele é um super pai. Ele é um super fofo, ele é um super pai. E paizão mesmo, que eu sempre admirei isso nele, sempre. Mas ele reconhece o quanto que eu me dou para me dar bem com a filha, o quanto que eu faço por ela, para fazer ela se sentir bem aqui em casa, né? Como eu falei, às vezes eu tô cansada, quero só deitar, tô com dor de cabeça, enfim, coisa de trabalho, TPM, elas pedem, ela, filha, a minha filha pede para brincar, eu vou brincar. Então, assim, eu gosto de incluí-la também em tudo, nas atividades que a gente vai fazer. Às vezes eu tô limpando a casa, essa semana mesmo eu tava aqui limpando a casa, e como eu falei, ela é muito organizada, né? Ela, ai, tia, não tem nada para eu fazer. Eu falei, então vem ajudar a tia aqui, vamos limpar os móveis. E aí ela pegou e limpou os móveis, tirou a poeira para mim. Então, assim, eu faço a minha parte, independente se ela vai depois me dar um tapinha ali sem querer, enfim, independente disso. Eu já não levo mais pro pessoal, não levo pro coração, entendeu? E eu faço a minha parte e o meu fofo reconhece muito. Ele reconhece. Pronto. E aí, por isso que você vira prioridade. Exatamente. Entendeu? Então, assim, na verdade, no fundo, o homem quer que a mulher seja prioridade. Ele quer, é um desejo dele. Ele quer entregar tudo na mão da mulher. Essa é a fantasia, é o desejo íntimo do homem nessa estrutura. Mas muitas vezes ele não faz por quê? Porque a própria mulher, conscientemente ou inconscientemente, comunica que ele não deve fazer isso. Simples assim. Entendi. E a gente precisa entender isso. Né? Então, muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não dá a contrapartida. Né? Então, é complicado. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ter que o quê? Que, eventualmente, tá equilibrando os pratos. Né? Então, ele vai uma hora priorizar a mulher, uma hora ele vai... Por quê? Porque ele vai se sentir o tempo todo ali tendo que proteger. Entendeu? E aí, E quando a mulher não possui filhos e o companheiro já tem duas? É mais difícil ou mais fácil? Mais difícil ou mais fácil do que o quê, Ju? A maioria das madrastas, acho que a maioria das madrastas do grupo não tem filho, né? São poucas que têm. A maioria não tem. A maioria não tem. Filho, algumas têm filho do casal, então, assim, filho de relacionamento anterior, que eu vejo lá, são poucas que têm. As dificuldades são as mesmas. Você está vendo que, ó, Natália tem filho e
teve dificuldade, não teve? Às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa que tem filho é mais fácil. Você acha que é mais fácil, Natália? Não, Para quem não, tem filho? não. Elas acham Claro isso, que que quem não, tem não. filho é mais fácil. Não, gente. Mais fácil por quê? Muito mais complexo, é aquele negócio também, porque tem a parte do seu, além de você ter que lidar com o filho do seu marido, você ainda tem que gerenciar a relação da sua filha com o seu marido. Se o marido e a filha não têm uma relação boa, isso causa dor na mulher, é muito complicado. Então, são muitas coisas que têm que funcionar. É o que eu falo, quanto mais membros no sistema, maior a complexidade. Então, tem um filho, é X. Tem 2 filhos, é 2x e assim por diante, tá? Então a complexidade é grande mesmo. Exatamente. Ela falando aqui, parece que equilibra, mas não é não, as dificuldades são iguais. Então, olha só, meninas, eu vou finalizando, porque nós já passamos aqui de 1 hora de live, viu, Nath? As meninas estão animadas, se deixar, você ficar mais. E elas Mas estão super participativas aí, super né? participativas, fazendo pergunta, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar a próxima com o seu fofo, que eu acho que vai ser o primeiro Gente, comenta aí quem quer live com o meu e fofo. vai aparecer. Vocês deixam lá no feed, eu vou deixar essa live gravada. Super fofo da Natália. A gente quer uma live com vocês, que vai ser a primeira vez que vai vir, né? Um Um super super fofo fofo, né? aqui conversar, vai ser bacana ver o lado deles também, né? Trazer essa perspectiva, eu acho que Sim. vai ser muito rico, muito importante para Com elas. certeza, e principalmente que aqui, como eu falei, a gente não tem essa de não falar. Eu falo, a gente fala mesmo o que tá sentindo, o que precisa melhorar, e não tem nada de ficar emburrado um com o outro, não. É ouvir, e aí nós dois, vamos vendo ali o que fazer para melhorar, né? Maravilha, E a gente conversa mesmo, não tem dessa. Igual foi maravilha. na reunião aquele dia, lá no grupo, desse jeito aqui. Que bom. E, Natália, uma palavrinha aí para as meninas, né? Que a gente já está terminando. Essa aqui, como eu falei no início, é a nossa segunda live de aquecimento da Semana da Madraça Protagonista, que vai acontecer do dia 25 ao 31 de maio. Já convidei as meninas para participarem, você que participou, né? Então, dê aí a sua palavra final, né, para as meninas que estão aqui assistindo antes da gente encerrar. Certo, então, meninas, quem puder participar, participe. É um investimento que vale muito a pena. Porque, como eu falei, muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, como nomear o tipo da minha família, eu consegui, né? Então, assim, vai do mínimo ao máximo, né? O conteúdo que a gente tem lá na mentoria, então vale muito a pena. Eu quero falar que nem tudo está perdido, né? Que às vezes só Isso. precisa a gente ajustar ali alguns pontos e aí que vai dar certo. Então, quem puder, faça esse investimento, participa, que quem sabe vai salvar, né, o relacionamento de vocês, assim como foi, né, com o meu. Você assistiu a Semana da Madrasta Protagonista toda, Natália? Você conseguiu participar, assistir tudo? Assistir. E o que você achou das aulas? Você já saiu, já clareou alguma coisa para você? Com certeza, clareou muito, muito, muito. A gente aprende muito. Aqui nas lives, você fala das lives, né? Quando Das tem as lives, lives. isso. Sim, a gente aprende muito. Já tem uma troca aqui, ó, das meninas conversando, entendendo. Eu tenho certeza que aqui na live elas já aprenderam. Porque Já, muitas com talvez certeza. tenham aquele sentimento, aquele pensamento que de que só ela sente isso, assim como eu pensava eu pensava, eu cheguei a pensar que eu era uma pessoa má, que eu não gostava de criança, como eu já falei. Mas a gente aprende que não é sobre isso. Não é sobre isso, é muita coisa que envolve, né? Então, quando eu participei da semana, eu saí muito mais apaixonada por tudo. Eu falei, eu preciso entrar nessa comunidade para eu poder ter paz assim na minha vida, salvar o meu relacionamento. E como eu falei para vocês, já era bom, ficou melhor ainda. Melhor ainda. Que maravilha. Nath, muito Ai, a obrigada. Karina falou, Nath, você é 10. Muito obrigada, Karina. Um Karina é abraço. maravilhosa. Karina
Karina também faz parte da comunidade. Nath, obrigada pela sua generosidade de inspirar essas meninas que estão aqui, dar uma forcinha, né? Que é bem diferente quando elas escutam outra pessoa falando. É totalmente diferente, né? De eu estar falando, né? Que quando eu falo, ninguém dá muita credibilidade. Mas quando uma madrasta fala, né? Uma pessoa que viveu aquilo tudo, aí as pessoas acreditam, e eu acredito muito nisso, né? Que nós mulheres temos assim essa missão e esse poder, né? Esse poder de trazer essa leveza, de mudar o clima da casa. Então, quando a mulher não está bem, é natural que o relacionamento vá para o buraco. É muito complicado quando a mulher ela não sai daquele estágio de confusão que o relacionamento supera. Então, é o que eu vejo na clínica, né? É o que eu vejo atendendo casais, que realmente quando a mulher ela desiste, quando a mulher não está bem, o relacionamento ele vai, ó. Então nós temos esse poder. A mulher que se interessa, é a mulher que participa aqui da live, né? Você vê, só tem mulher aqui, entendeu? É mulher que vai atrás, que quer aprender. Então nós temos esse papel. Agradeço muito sua generosidade. Manda um beijo pro seu super fofo e fala para ele que a live vai ficar salva no feed para ele. Tá bom? Pronto, pode deixar. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco com vocês. E é isso, gente. Tudo de bom para todo mundo. Vai dar certo, tá? Vai dar muito certo. Obrigada, Nath. Um beijo, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.